Antes de passar a próxima pergunta para o pastor Eliseu, só sintetizar para fechar esse ponto da prevenção da recaída. Tá. Sintetizar assim para o pessoal que está nos assistindo entender, porque é uma das maiores dores, eu acredito, porque você gera uma expectativa muito grande quando você coloca o seu ente querido lá para fazer um tratamento. Você coloca toda a expectativa que aquilo é a solução dos problemas. O camarada sai da casa de recuperação, da comunidade terapêutica, e às vezes a curto prazo ele já, que nem você estava explicando, ele acaba até voltando, né? Um lapso ou uma recaída, né? Exatamente. Mas assim, só resumindo, sintetizando assim, para fechar esse ponto, o que você aconselharia para esse pai, para essa mãe, para essa família trabalhar o pós-recuperação, o pós-comunidade terapêutica? O que você aconselharia? Isso, bem bacana aqui essa pergunta, ela é uma pergunta muito boa. A prevenção de recaída é uma abordagem considerada efetiva no tratamento, tá, de dependente químico. Essa questão aí no enfrentamento, vem se abordando muito, falando muito dessa questão, a questão da manutenção, né? Você falou aí, pós a recuperação. Vamos dizer que a pessoa não tem um emprego, a pessoa, o que ela mais vai ter é rótulos, estigmas. Então, ela precisa mais do que nunca da ajuda da família, E a família também, ela precisa de ajuda, precisa se tratar, não é só o paciente. Ressocializar, né? Tá? A ressocialização, exatamente. Então, o foco das comunidades terapêuticas, eu até tinha colocado aqui, as comunidades terapêuticas, a diretriz básica das comunidades é promover o desenvolvimento interior. O cuidado com o bem-estar físico e psíquico da pessoa, né? Da pessoa proporcionando um ambiente livre de substância psicoativa, né? Que a gente falou agora há pouco, do TUS, né? Transtorno por uso de substância. E falou também livre de substância, violência, que tenha como foco, o foco principal dessa pessoa dentro das comunidades e fora é a desintoxicação, tá? Isso vai ser um sucesso na prevenção de recaída, a conscientização, né? E aí você a pessoa passou por um processo, foi desintoxicado, tá? Vai ter abstinência, vai ter fissura, vai ter vários fatores. Aí você vai conscientizar a pessoa. Passou por aquela fase, vai conscientizar ela. Vai trabalhar o processo de recaída, a mudança, porque a gente falou agora há pouco do lápis, o que é lápis e o que é recaída, que é a volta ao uso, né? A volta ao uso ou o momento de uso. O momento de uso é uma coisa, a volta ao uso é outra. Então, assim, aí a pessoa vai precisar da ajuda da família, a questão da conscientização, e aí essa pessoa vai ter que ela foi reintegrada à sociedade. Entendeu? Reintegrada. Ou seja, eu vejo assim de uma forma como se fosse, você vai reprogramar essa pessoa. Não é um computador, você formatou o computador, lógico que é difícil, né? Pode ser que vai ficar alguns fragmentos ali, mas você vai formatar a cabeça daquela pessoa de uma forma, estou falando na forma técnica assim, usando o computador como exemplo, porque você tem que formatar isso, você tem que trabalhar o pensamento dessa pessoa. Um pensamento, ele gera um sentimento. Um sentimento, ele vai te trazer uma ação. Essa ação vai te dar um resultado. Se você quer melhorar os seus resultados, o que você tem que mudar? Você tem que mudar o seu pensamento. Então, para que você tenha um processo de prevenção de recaída com sucesso, eu tenho que mudar o meu pensamento. O meu pensamento de comportamentos inadequados para comportamentos adequados. Então, a pessoa que tem um filho, que está nos assistindo agora, e falou, olha, está sendo muito técnico, então seja mais direto, assertivo, objetivo. Então, assim, apoie o seu filho, ajude o seu filho, tá? Ele, o seu filho e a pessoa, leva junto, vai junto com ele, participa dos programas, tá, de autoajuda, das reuniões, tem que participar das reuniões. Quer ter o trabalho, né? Exatamente. Quer jogar ela lá, me livra desse problema aí. Exatamente. Eu participei. Você estava comigo uma vez, lá no Ipiranga, você foi comigo, numa igreja no Ipiranga, e uma avó falou que o filho dela, o neto dela, a avó falou, ó, o meu neto mora comigo. E para ele não ir
para ele não ir buscar droga na biqueira, que chama biqueira, chama farmacinha, chama lojinha, eu vou buscar para ele. Porque antes eu morta do que ele. Olha a mentalidade. Então, assim, a pessoa acaba apoiando o filho no uso, ou o neto. Eu vou buscar, e tem muito desses casos, viu? Não é um caso isolado, tem muito desses casos. E aí ela perguntou se ela estava certa ou estava errada. Você lembra? Então, assim, gente, não tem condição de eu sair, eu ir na lojinha. Ela pede pelo aplicativo. Hoje tem um aplicativo, vai lá o rapaz lá, tipo iFood, né? Vai entregar lá. Então, assim, a pessoa precisa mais do que nunca, já passou por um processo de desintoxicação, foi desintoxicado, tá? Teve a parte de conscientização e vai ser reintegrada ali, reinserida à sociedade. A reintegração social, ou reinserção social, que nós chamamos. Então, a pessoa vai continuar. Porque, assim, essa manutenção, ela é contínua. Como nós falamos do remédio, né? A pessoa que é diabética, a pessoa vai tomar lá a insulina e vai tomar a metformina, 850 gramas, 800 miligramas, né? Vai tomar, e é contínuo. Não é tomar e parar, vai ter que tomar o resto da vida dele. E a pessoa vai ter que se tratar, o cara que é hipertenso vai tomar lá o losartana, ou o captopril, ou seja lá qual for o nome genérico aí, e a pessoa tem que tomar, porque senão a pressão dele vai subir, o cara não pode comer chocolate, que é diabético, tem que controlar. Então, assim, existe toda uma questão de controle, uma questão de conscientização. Existe todo um contexto familiar também, que, assim, ó, o cara, ele entrou ele teve consciência de que ele precisa se tratar. Né? É uma doença progressiva, fatal, né? Não é isso? Doença crônica, progressiva, fatal. Isso. Só que esse cara, ele passou 9 meses no internado, meses certo, se recuperando, melhorou. Ele volta para o seio da família, para o convívio familiar, e a família faz uso do álcool, tem aquela festinha, aquele churrasco. E esse cara, ali naquele contexto, como que ele vai conseguir... É que nós falamos agora há pouco de pessoas, lugares e hábitos. A família precisa ter consciência de que aquela pessoa... precisa de um cuidado, não vou dizer um cuidado porque especial. É difícil para ele. Está no meio da família, e a família inteira faz uso do cigarro, faz uso do álcool, né? E algumas outras substâncias. Eles não se colocam como assim, ó, eu sou doente. Doente é ele que bebe exageradamente, que usa droga exageradamente. Então, agora, ele, nesse contexto, nesse meio aí, fica difícil para ele... Tem uma frase que tem uma amiga que usa muito, que é decisões, decidem destino. Né? E ela fala sempre essa frase, eu acho fantástica essa frase, eu sei que não é dela, mas a pessoa tem que tomar uma decisão. A decisão vai decidir o destino daquela pessoa. Independente do contexto. Lógico que usar esse termo assim, ó, evitem pessoas, lugares e hábitos. Mas aí está falando da pessoa da ativa. Da ativa. Se eu estou ali com a família, a família vai ter que saber entender e vai ter que respeitar. Existe toda essa jogada de ambiental, vamos dizer assim, né? Que eu estou ali naquele convívio, naquele nicho, naquele grupo, então eu tenho que ser respeitado. Se você não pode, vou dar exemplo aqui, você não pode comer chocolate, por que eu tenho que colocar um monte de chocolate aqui para você? Aqui, você vai ficar com desejo, né? Vai ficar com desejo, mas assim, será que você pode? Você pode comer chocolate? Você não é diabético? Então, assim, existe a questão também ali, existe a vontade, mas existe também você saber dizer não. E saber dizer não é a reprogramação. Que você... É inteligente, tem que ser reprogramou, inteligente. Tem que saber dizer não. Eu não quero. Reprogramou para um comportamento diferente. Eu não quero. Eu acho bacana isso, eu dou risada muitas das vezes, que tem festas sociais em casamento, e aí eles separam, né? Que é evangélico, é cristão evangélico e católico, aí separa. Aquele lado ali pode beber cerveja, esse lado não pode. Aí no meio fica a dança. No meio fica a dança quem quer, né? Então, é isso. Então, assim, nós estamos sendo bem diretos, assim, a questão, você fez as perguntas da recaída. Então, assim, a recaída, ela só vai acontecer quando falhar na prevenção. Se eu falhar na prevenção, eu vou beber, eu vou cair e vou levantar. Isso é a recaída.